Então, galera, hoje eu quero apresentar para vocês aí João Marcos, ou Marcos Alves, como é que é? Seu nome aí completo, fala para nós. É João Marcos Alves. Eu acho que nos últimos anos eu tenho falado mais João Alves, João Alves. porque, sei lá, não sei, ficou mais fácil falar João Alves do que João Marcos. Eu gosto especialmente do Marcos, porque meu irmão chama Marcos, aí eu sempre falava João Marcos. João Marcos. É, e aí, tipo, uma coisa que eu perguntei até pro, pro Pro Marcos Marcos? foi tipo, mano, quantos anos você tem? E realmente eu também não sei sua idade, velho. Eu tenho 30, eu vou fazer 31 ano que vem, eu fiz em junho já. Eu vi que o Marcos era aniversário dele hoje? Não. É hoje, é hoje, é É hoje. hoje. Tem Ontem que ele mandar um falou, e aí você parabéns. vai me dar parabéns? Eu falei assim, né, mano, agora vai ter que dar, né? Agora, tipo, eu gravei um vídeo com você, você me falou que é seu aniversário amanhã. Dá parabéns. Aí de manhã eu fui lá no LinkedIn, escrevi, e aí, parabéns e tal. Pelo LinkedIn é mais engraçado, né? Porque o LinkedIn te avisa, né, mano? Ele avisa Ah, é você que é verdade, aniversário dos caras. Ô, Deus, parabéns. Aí você vai lá, tem uma frase feita, parabéns pra você. Ou parabéns, Marcos, alguma coisa. Aí eu acho mó bizarro. Mas, tipo, você estudou aonde, né? Até engraçado. Fazer essa pergunta pra você. Você sabe onde eu estudei, caralho. Mas fala aí, né? Eu estudei na Federal de Santa Catarina, fiz a graduação em computação. Eu acho que eu deveria ter parado por ali, mas daí eu também fiz o mestrado em computação também na Federal de Santa Catarina. E qual foi o tema da graduação e do mestrado? Foram temas bastante parecidos. A da graduação, o TCC foi sobre usabilidade, e era bastante mais focado em usabilidade. E daí o mestrado, ele abria um pouco mais o tema e focava em qualidade de software como um todo. Que daí usabilidade é uma das componentes, assim, de Entendi. qualidade de software. Você vê que a gente se conhece há um tempo já, né? E a gente nunca tocou nesse assunto. E depois, assim, fala um pouco aí, cara, tipo, da trajetória, né? Não antes de você sair da universidade, mas assim, um pouco depois que você começou dentro da graduação, tipo assim, no teu segundo ano, é, com, aonde que você começou a trabalhar, né? Ah, eu trabalhei nesse projeto, depois nesse. Conta um pouquinho dessa história, que eu acho super massa, assim, pra quem tá querendo, tipo, entrar na área. Fala assim, ó, o que tem que fazer, né, mano? Qual que é o caminho das pedras? É tipo que nem cuidar de criança, né? Não tem manual, velho. Você tem que, Só tipo, fazendo. descobrir. Mas ouvindo as histórias você acaba aprendendo. Pode crer, pode crer. Cara, eu acho que a minha história talvez ela não seja um exemplo muito bom, porque hoje em dia, tipo, de cientista da computação eu faço muito pouca coisa. Mas, falando assim do que eu passei, eu entrei na graduação. Acho que no primeiro semestre eu não consegui, tipo, estágio, não consegui bolsa, não consegui nada. Mas tipo, eu entrei na graduação, na federal, com um espírito diferente. Eu pensei que eu ia, sabendo nada, eu ia aprender alguma coisa e ia conseguir fazer alguma coisa. Na, Enfim, eu acho que graduação em geral e a Federal de Santa Catarina é muito boa em termos de ensino, só que talvez na época o currículo que a gente tinha meio que já esperava que tu soubesse alguma coisa de programação. E eu sabia zero. Então demorou um pouco, acho que no segundo semestre eu comecei a trabalhar num laboratório conhecido como EduGraph. O EduGraph era do professor Melgarejo. É, o que a gente aprendia lá era. O que a gente aprendia. Eu lembro que o projeto que eu trabalhei era de um software para gerenciar eventos científicos, sabe? Congresso, simpósio, essas coisas assim. Daí, tipo, tu registrava os papers, daí tinha os avaliadores, toda essa coisa de um evento acadêmico. Era em PHP. Eu posso estar enganado, mas eu acho que não era PHP 6, era uma linguagem antes ainda do PHP. O banco é, é MySQL. Mas você ficando Eu não massa. lembro a versão de JavaScript, mas era uma versão bem ruim. E eu lembro que a primeira tarefa que eu peguei era de internacionalizar um módulo que já tinha sido feito. Eu não lembro que eu não tinha feito a matéria de internacionalização de software, mas era Isso. tipo uma coisa muito, muito fácil, que até quem não sabia programar conseguiria fazer.
Não durou muito tempo, eu trabalhei, tipo, acho que eu trabalhei o semestre lá, mas daí no outro semestre eu já saí porque é, eu acho que eu não curtia programar. No final eu não curtia programar. Daí no terceiro semestre, um colega, eu acho que era o Luke Tita, eu esqueci o nome do Luke Tita. Acho que é Lucas alguma coisa. Ele também fazia graduação. Ele tinha entrado no laboratório que na época se chamava Cyclops, que era do professor Aldo de Ah, pode crer. imagem, não sei o que, Lapix, tinha de algumas coisas de processamento de imagens e algumas coisas assim. Uhum. Mas eu entrei daí num dos projetos lá do LaCen e, enfim, eu não ia servir como programador. Eu no início o que eu fazia as atividades de um product owner, assim, eu ia para o LaCen, que era o laboratório central aqui de Santa Catarina. Acho que todo estado do Brasil tem um laboratório central. Daí entendia mais ou menos o que precisava ser feito, voltava pro laboratório, daí falava com as pessoas o que tinha que ser feito, por que tinha que ser feito, o que estava funcionando, o que não estava funcionando. Daí o tempo vai, porque eu trabalhei muito tempo nesse laboratório, daí depois, falando para quem, sei lá, tá entrando em computação agora, acho que eu comecei com bolsa, depois foi para estágio, depois foi bolsa de novo, e daí eu sei que demorou até a graduação para eu ser contratado CLT pela FESC, que era eu não sei muito bem como é que funciona essas coisas de fomento e tudo mais, mas É tipo uma funciona. fundação. A FESC é Fundação de Engenharia e Ensino de Santa Catarina. Mas também tem a FAPEU, que é uma fundação de outra coisa. Mas eu não lembro qual que era o mecanismo de investimento que a gente tinha lá para fazer essas coisas. De fomento. Entendi. E daí nessa época tinha vários projetos paralelos. Tinha o LaCen, que era um sistema de laboratório clínico. Tinha DataTox, que é um sistema de toxicologia. Mais tarde teve o DataSim, que era de informação de medicamentos. Tinha transplante, tinha telediagnóstico. Tinha várias coisas relacionadas com saúde. Mas nesse período todo eu não programava. Minha principal responsabilidade era fazer que as necessidades da fundação e dos projetos era basicamente criar um case que a gente fosse fazer como se fosse um pitch para o investimento do Ministério da Saúde ou da Secretaria da Saúde, alguma coisa assim. A gente ganhava o projeto, daí a gente tinha que executar aquele projeto de algum jeito, mirando já na renovação daquele projeto ou de algum outro projeto de alguma modalidade médica. Era como se Então, fosse um bem escritório de afastado projetos, né? Oi? Era parecido com um escritório de projetos, onde você tem que estar sempre gestando os projetos, conseguindo montar as equipes. Não chega, por exemplo, nem a fazer a arquitetura da aplicação, ou chegava a entrar nos Não. pormenores? Não. Eu nunca toquei nesse sentido. Eu acho que era um pouco diferente de um escritório de projeto normal, quando tu vê na graduação, tipo, tem um projeto para fazer um tipo lá de software. Tu coleta todos os requisitos e daí começa a fazer. Era um pouco diferente porque, por exemplo, num caso de dermatologia, tu sabia que tinha, o problema era fazer exames de dermatologia à distância. Mas a evolução dele, ela é mais dinâmica, flexível. Tu tem que, tipo, quando a gente colocou no mercado, quando a gente colocou para os usuários começarem a fazer o negócio, a gente já viu que, tipo, esse negócio tá funcionando, esse negócio não tá funcionando. Então a gente tem que mudar esse tipo de coisa aqui. Agora, na dermatologia, tem também esse outro tipo de exame dermatológico que a gente vai fazer. Então, é uma coisa bem interativa, assim, ela é menos projeto clássico de PMBOK, sei lá o que a gente aprende na faculdade, e mais uma gestão de produtos que tem um ciclo de vida, assim. Não era aquele projeto em cascata gigante que a gente via, né? Isso. Mas chegava a ser essa coisa do Scrum, que a galera faz lá tipo um backlog e tem um pessoal que vai organizando isso no backlog, aí o desenvolvedor vai, escolhe. Era com sprint, nesse esquema mesmo.
começou bem Scrum by the book, porque tinha bastante influência do grupo de qualidade de software e vários professores que ensinavam Scrum na faculdade. Só que bem rapidamente a gente viu que o Scrum by the book ele não funciona muito bem, tu tem que customizar muita coisa. Eu fazia esse papel na época do PO de organizar o backlog, manter ele priorizado para que a galera pudesse só pegar alguma tarefa e tipo, eu vou fazer essa tarefa aqui. E era sempre tipo super alto nível, nunca tinha informação de tipo, o que é back-end, o que é front-end, o que qualquer arquitetura, como é que tem que ser feito. Era só tipo o que hoje a gente fala de história de usuário, assim. A gente customizou o processo que a gente criou, o processo de desenvolvimento dentro da FS foi bem legal, porque tipo a base era o Scrum, só que daí tinha algumas outras coisas que o Scrum não tem, porque por exemplo a gente não tinha um Scrum Master. A gente tinha, sei lá, um cara lá que ele ajudava com qualquer coisa, mas ele também programava, então era um pouquinho diferente. Interessante. E depois, assim, que você contou de toda essa trajetória meio que na universidade, né? Porque teve a graduação e o mestrado. E quando foi que você passou, assim, a atuar, tipo, numa empresa que fosse fora da universidade? E como é que foi esse momento aí que você rompeu com a universidade? Acho que depois da graduação já, trabalhando meio que mais na FES, que já era... Já tinha rompido. Tipo, tu sabia que a gente tava fazendo esses produtos pra, tipo, não era uma coisa que era, tipo, pesquisa que daí tinha bolsas pagando. Entendi. A gente tava desenvolvendo um produto que tinha usuários e tinha gente pagando para usar esse produto de software. Mas eu acho que foi mais forte, porque sempre era a ver com o governo. Então, acho que antes eu trabalhava dentro da universidade, depois com o governo, que daí tinha o ministério, tinha sei lá, Secretaria de Saúde, Exército, tinha todas essas facetas do governo. Eu não lembro que ano que foi, mas o governo, ele... Enfim, é complicado. Agora tá mais complicado do que tava na época. Na época, se olhar pra trás agora, na época que tava bom. Mas o governo, ele é um pagador meio ruim, assim. Então era comum de atrasar salário, enfim. Tinha um monte de folha de... Sabe que você fez eu lembrar de uma coisa. É a galera que... Porque assim, hoje em dia é muito normal você ter empresa terceirizada. Acho que a Ambev, tomara que o pessoal da Ambev não vê o vídeo. Mas eu não sei, eu ouvi falar que com eles você tem que oferecer o produto, eles compram o produto de você, compram, né? E só te pagam depois de 6 meses. E acontece às vezes de chegar no limite dos 6 meses e você ir falar, ô pessoal, tô precisando que vocês me pagam. Eles falam assim, não vai dar, mais 6 meses. Eles pedem pra pagar depois. Só que como é muita grana, o que a empresa faz? Tudo bem. Sim. Era exatamente a mesma coisa. Era projetos com, tipo, era 1 milhão no decorrer de, sei lá, 12 meses. Daí tinha um negócio que, tipo, 3 meses eu recebia 500 mil, depois mais 3 meses 250 e o resto no final. E daí como chegava nos 3 meses... É do tamanho da equipe, assim? Dependia bastante. Eu acho que ao todo devia ter umas 15 pessoas no negócio todo para vários produtos diferentes. Interessante. E daí chegava nesses 3 meses, quando tinha que receber a primeira parcela. Daí, tipo, a quantidade de coisa que tu tinha que fornecer para dizer, ó, tem pessoas usando, já estão pessoas usando, já tem laudo emitido, já tem pessoa curada, já tem pessoa doente. Tu tinha que, tipo, emitir um monte de coisa para dizer, tipo, ó, tá funcionando, a gente cumpriu com o primeiro milestone aqui, que sei lá, que é ter sei lá, 1000 laudos emitidos. E daí, tipo, tinha um processo que eles iam verificar para depois falar, putz, pior é que agora não dá porque o Ministério gastou com sei lá o quê. Daí, tipo, mas é 1 milhão, né, cara? Eles vão pagar. Dá mais 30 dias, pagava.
Mas tu nunca quer saber, tipo, no final do mês ou no início do mês, tipo, será que vão pagar ou não porque o governo, sei lá, decidiu. E era especialmente difícil quando tinha projetos que eram, sei lá, 36 meses. Pode trocar o secretário de saúde, pode trocar o ministro. Se tem uma eleição no meio. E quem disse que o novo chefe de Estado, sei lá qual que é o papel da pessoa, acha que esse projeto é legal? Vocês estão emitindo laudo, mas se eu botar um monte de médico lá, também vai emitir laudo. Então era bem difícil toda vez que trocava, né? Isso, tu tem que explicar, tipo, olha, não, mas é que esse sistema para municípios muito afastados, cabe mais no orçamento da Secretaria Municipal do negócio pagar essa mensalidade do que tentar trazer um médico que vai para lá e que lá também não tem os aparelhos para o médico poder dar os... Então era bem complicado. Mas eu não lembro quando que foi, se foi em 2015. Um colega tinha aberto uma startup. Não, antes disso eu e uns outros amigos, tentamos fazer a nossa própria startup. É mesmo? E do que era o tema? Tinha um problema que a gente descobriu que várias casas de show, baladas, essas coisas, tu tinha uma pulseirinha pra... Ah, eu lembro dessa história, cara. Lembra dessa história? Eu conheci os caras. Falei contigo, falei com o Douglas também. E a gente tinha um cliente que era mega grande em Santa Catarina. A gente foi lá, fez o pitch pra ele e tal, eles compraram a ideia. E a gente começou a fazer umas coisas, fizemos protótipos e tal, começou a ir assim o negócio. A gente não tinha recebido nada ainda, né, de dinheiro, nada. Que a gente tava só tipo, fazendo uns protótipos pra ver se eles assinavam um cheque lá. A gente recebeu a notícia que o dono dessa empresa foi preso porque uns 5 anos atrás ele tinha atropelado alguém, uma coisa assim. E o mais engraçado, que faz um mês eu tava falando com um colega que tava querendo trocar para carreira de produto. Eu falei isso para ele, não, primeira vez eu tentei empreender e tal, não sei o que, nosso possível cliente foi preso por causa não sei o que. Daí ele falou, ele atropelou alguém saindo da balada tal? Eu falei, sim. Ele atropelou meu primo. Aí nessa hora o que você fala, né? Mundo pequeno? Pequeno, não dá. Mas não dá. É meio tenso. Mas enfim, não deu certo. Daí depois um amigo meu me convidou para trabalhar na startup dele. E foi uma experiência bem legal, porque tinha acho que 5 pessoas. Então tu tinha que fazer de tudo, né? Eu voltei a programar em Java. E porque não tinha gente suficiente. Então é aquela coisa, tu programa de manhã, sai para comprar papel higiênico para a empresa, volta, tem reunião com investidores, aí liga com o cliente depois, daí instala o ar-condicionado e volta e programa. Foi bem maneiro, a gente aprendeu pra caramba, deu 8, 9 meses, a empresa faliu. Acho que toda decisão ruim que a gente podia tomar, a gente tomou. A gente gastou dinheiro com coisa errada, pegou clientes errados no muito inicial da empresa, uma fase muito inicial da empresa. Um detalhe da graduação de computação, ela te prepara quase nada para empreendedorismo no geral. Eu acho que sistemas tem mais coisas. Eu acho que sistemas tem, eu não tô ligado. Mas enfim, a gente aprendeu muito, muito. Daí eu fui para um cliente dessa empresa, fui como o primeiro PM lá da empresa. Foi bem legal, foi uma jornada bem legal. Eu assumi ali a área de produto inteira da empresa. E depois eu não estava muito bem adaptado com a cultura da empresa. Talvez, enfim, várias coisas da empresa que eu não gostava muito. E o Douglas trabalhava na LoadSmart. Douglas falou comigo da LoadSmart, eu achei a ideia legal. E daí eu fui pra LoadSmart. E, curiosamente, trabalhando comigo na LoadSmart, tá o amigo que me chamou pra trabalhar na startup que a gente trabalhou junto, que a gente faliu.
Caramba, cara. Mundo pequeno. Muito pequeno. Assim, a primeira vez que eu ouvi falar da Load Smart, Load Smart, esse meu inglês aqui é brasileiro. Todo mundo fala com um sotaque meio tupiniquim. Você já viu o Gilberto Gil falando em inglês? Gilberto Gil, não. É, Não que eu lembre, pelo menos. Pega um dia ele falando inglês. É tipo, inglês da Bahia. É maravilhoso, cara. E aí você começa a perceber que. Poxa, então quer dizer que tem vários inglês, né? Claro, a gente sabe que tem o inglês britânico, indiano, o norte-americano, enfim, de alguns outros países aí que falam inglês que eu não sei qual é, tipo o canadense, o neozelandês, sei lá. Mas tem também o da África do Sul, como é que é, não sei. Ele é diferente mesmo. Mas você pegar então. E o inglês brasileiro, né? Tem vários, cara. Tem. De São Paulo, o da Bahia. Você vai ter assim, porque o sotaque, ele. Nosso típico, ele acaba entrando. Mas enfim, né? Eu ia falar da Load Smart, porque assim, algumas vezes, vocês até falaram da empresa, eu lembro de ter alguma vez entrado no site para dar uma olhada, para ver do que era, acho que era alguma coisa de caminhão, transporte. Aí a pergunta é, o que é a Load Smart? Ela é um Digital Freight Broker. O que significa? Aqui no Brasil, a gente tem, tipo, é uma corretora de frete. Então, pensa que tu vai falar com uma corretora de imóvel, tu quer alugar uma casa. Para ti, a corretora de imóvel tem uma casa, certo? Então, tu fala com ela, ela te dá uma casa. Só que a corretora de imóvel não tem nenhuma casa que é dela. Ela tem o outro lado, que para a pessoa que quer alugar, a corretora paga um aluguel, sabe? Tipo, é esse tipo de marketplace que... Tipo, se eu tenho uma casa, mas eu não conheço quem quer alugar minha casa, eu vou na corretora, ela acha alguém para alugar minha casa. A Load Smart faz a mesma coisa com frete. Se eu sou uma empresa... Normalmente a gente trata com empresas grandes, mas imagina que tem enfim, uma empresa como se fosse o Carrefour. Uhum. Ele tem que mandar muito frete daqui para lá de caminhão cheio. Assim, um caminhão que cabe 45 toneladas no caminhão, um caminhão enorme. Uhum. Vai um container ou dois. A parte de container a gente também faz, depende do tipo de... Tem muita diferença de tipo de caminhão, tipo de container e coisa arada, mas imagina que é um caminhão bem grande. Uhum. O que ela faz? Às vezes ela mesmo não tem um caminhão para fazer o frete que ela precisa no momento. Ou o caminhoneiro que ia fazer, a transportadora que ia fazer, o caminhão quebrou, sei lá, não pode fazer. Então ela liga para um corretor de frete falando, eu tenho um carregamento que é para sair de, sei lá, de Floripa para ir até São Paulo. Quanto que é? A corretora fala, é R$1.000. Uhum. Só que a corretora não necessariamente tem caminhão, a gente não tem caminhão, a gente não tem nenhum caminhão. Então o que a gente faz a gente faz a corretagem desse valor, ou seja, a gente diz que é 1.000, eles falam, beleza, tá bom, só pegar na segunda-feira aqui. E daí a gente vai achar um caminhoneiro que possa pegar esse negócio na segunda-feira. Então é esse tipo de marketplace de frete, só que é muito massa de trabalhar porque, tipo, a gente não... Quem disse que a gente tem um caminhoneiro pra achar? A gente sabe que a gente vai ganhar R$1.000 pra fazer aquilo ali. Agora tem que achar o caminhoneiro que possa pegar na segunda-feira, às 8 horas da manhã, em Floripa, e tem que ser mais barato que R$1.000, porque se for mais caro que R$1.000, a gente vai ficar no prejuízo. Uhum. Então tem um monte de... eu trabalho nesse time de tipo... Tem vários mecanismos de machine learning e um modelo super arrojado para definir qual que é o preço que a gente vai dar. E daí tem outras coisas operacionais de tipo... conseguir achar o caminhoneiro que está perto daquele lugar, que vai conseguir achar, que vai conseguir pegar naquele horário e que vai ser mais barato do que R$1.000. Sim. Então, é bem legal. Daí tem outras coisas de container, blá, 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 blá. E uma coisa que eu ia, assim, curioso nessa parte de machine learning é... Vocês usam nessa parte de machine learning é uma coisa mais de você ir no histórico, ver como é que está, mais ou menos qual é a relação assim entre o valor cobrado por um caminhoneiro, a quantidade que ele carrega, as regiões que eles atendem,
e aí, tipo, vai tentando meio que prever as buscas, prever os valores a partir desse histórico ou é totalmente diferente disso que eu estou imaginando aqui? Ele é um modelo bem complexo, então ele tem várias, Camadas. várias facetas, assim. Uhum. Uma delas é essa visão de histórico. Como a gente já está operando há muito tempo, a gente sabe, por exemplo, a empresa A fez uma cotação, né, que perguntou o preço de Floripa, São Paulo, para pegar na segunda-feira. A gente disse que era R$ 2.000. Eles falaram, não quero. Daí outra empresa fez também. E daí, tipo, quando a gente vê que tem muita empresa fazendo cotação do mesmo percurso, a demanda ali está alta. Então, talvez o preço tenha que ser um pouco mais baixo. A gente consulta outros serviços que tem disponível de capacidade, assim, tipo, se a gente sabe que tem mais caminhão no lugar, ou a gente sabe que tem pouco caminhão no lugar, pode ser que seja mais caro, mais barato. Uhum. Tem rota que não é muito usada. Por exemplo, sei lá, Florianópolis, Acre, Florianópolis, Rio Branco. Nunca tem uma coisa ali, então o preço é super alto. Tipo, tem algumas coisas que ele aprende conforme a gente vai dando preço e vai dizendo sim ou não, mas ele também consulta vários outros serviços externos e internos para poder dar esse preço. Bem louco, hein, o projeto. E você atualmente está trabalhando com... Porque eu lembro que você colocou essa coisa do UX, enfim, de trabalhar com essas paradas mais de gestão de projetos e tal. Então, você está na gestão de projetos ou está nessa parte mais do user experience? O que aconteceu? Quem é o Marcos aí É, dentro? é, é, é uma coisa que começou a crescer, essa área de produto que não é projeto, que não é UX, é super... Não é tão fácil de definir. Uhum. Eu acho que essa área de produto começou no Brasil, se bem dizer, não sei, uns 5 anos atrás, alguma coisa assim. Não é muito comum empresas... Agora já está ficando super comum, então tem cargo para PM em vários lugares. Acho que faz uns 2 anos que começou a ser, tipo, mega comum. Alguém descobriu que, tipo, se tu tem um produto de software, tu tem que ter um PM, tu tem que ter um Product Manager. E daí começou a ter vários cargos e várias pessoas aparecendo. O que eu faço na empresa? Basicamente, eu falo com várias pessoas dentro da empresa e fora. Tipo, por exemplo, eu falo com o cliente, eu falo com o nosso time de vendas, o nosso time de marketing, o nosso time de operações, a liderança, tipo, a diretoria da empresa, e vejo o que eu acho que está acontecendo no mercado também. E daí a minha responsabilidade é meio que se comunicar com todo mundo para tentar mostrar para a empresa e principalmente para o meu time, que daí tem engenheiro, tem designer, tem vários tipos de programadores, dizendo a gente tem que fazer isso porque tal coisa. Então, é como se fosse uma gestão de projeto onde tu define o próprio projeto e eu não sei, talvez, e ele não tem um escopo muito bem feito, ele não tem tipo, a gente vai fazer exatamente isso. Não tem início e fim. O produto, tu fez uma coisa e depois já tem que fazer outra, e depois já tem que fazer outra, porque tu sempre tem um objetivo. Então, mais ou menos esse é o meu papel. Pode crer. E esse nome PM, os caras tiram uma onda assim do tipo. Imagino que como. Eu não sei como é que é a sua equipe. Ela é remota, tem muita gente de outros países. A língua que vocês falam é o quê? Português, inglês, espanhol? Eu acho que na Lodsmart não, porque já tá muito acostumado com esse negócio. Quase sempre teve um Product Manager. Mas outras empresas do Brasil tiram um pouco do sarro, porque, enfim, isso é um vídeo pra internet, eu acho que eu não vou falar minhas opiniões sobre a PM. Mas mas no Brasil tem um pouco disso. Mas lá na Lodsmart eu tenho a sorte de trabalhar com bastante pessoas diferentes. Enfim,
Tem bastante gente aqui em Floripa, tem um pessoal no Nordeste, enfim, eu trabalho com o Douglas. Espero que ele seja entrevistado aqui, acho que vai ser bem, bem massa. Que ele não é É, nordestino, né? enfim, que ele é de Floripa. Trabalha com outros brasileiros que estão fora, que estão no Canadá. Tem um que está na Espanha também, tem um que está em Barcelona. Uhum. De programadores e tal, acho que todos que eu trabalho são brasileiros. Nem todos estão no Brasil, mas a maioria tá. Eu diria que estão em Floripa, São Paulo. Do Brasil, Floripa e São Paulo. Uhum. Tem outros times que tem um pedaço da programação que tá em Nova York. Eu acho que é isso. Uhum. Mas é bastante bacana porque tipo, o pessoal todo de negócios e operação estão em Nova York e em Chicago. Então tu fala com um monte de gente diferente só de poder falar com os brasileiros, os americanos de dois lugares. E daí tem outros setores que estão na Colômbia, El Salvador e Filipinas. Uhum. Então é um monte de sotaque, quando tu falou, né, que tem vários sotaques em inglês, Uhum. tem um sotaque colombiano, tem um sotaque brasileiro, tem um sotaque filipino. E dentro dos Estados Unidos a gente nota, quando a gente está falando com um time de vendas que fica ali em New Jersey, tem bastante gente em Boston, eles têm um sotaque que é diferente do pessoal de Nova York. Eles falam tipo because, sei lá, tipo, tem umas coisas que é muito engraçado do inglês que a gente vê em filme, assim. Interessante. Então, mas é bem legal, tipo, todas essas áreas de negócios e tal, a empresa é super dinâmica e todo mundo tenta forçar essa coisa que a gente chama de clarity, de estar bem comunicado. Então Bacana. é bem comum os engenheiros falarem com o pessoal de Nova York, de Chicago, sei lá, do lugar todo, assim. É bem maneiro essa parte. Agora, assim, com essa coisa do Covid-19, para vocês imagino que não afetou tanto, mas uma coisa que na empresa que eu trabalho, na Estapar, afetou um pouco porque o pessoal ele assim ainda está se habituando com esse processo de fazer calls, né? Tipo, a gente precisa de ter tempo para programar, né? Principalmente a equipe de desenvolvimento, e esse tempo para programar a gente precisa de ter bastante clareza. Para mim é fácil porque como eu tô 5 horas antes do Brasil, eu acordo e aí eu sento o programa durante 5 horas e só depois que o primeiro vai acordar. Tipo, o meu gerente acorda e fala: "E aí, Maurílio, tudo bem?" Claro, agora tá tudo bem, faz 5 horas que eu tô programando, então eu já resolvi todos os problemas que deveriam ser resolvidos. E aí fica muito mais fácil a comunicação. Depois eu vejo reunião em cima de reunião. Agora a gente vai falar com a Volks, agora a gente vai falar com o time de São Paulo. E na Estapar também tem a ver com essa coisa de transporte, porque a gente cuida de zona azul, estacionamento, então tem tudo isso, né? Tem mapa, você tem que olhar a localização do usuário, tem uma carteira que ele utiliza para fazer as compras, tem a questão de você ver se tem fraude ou não tem fraude naquela compra. Então é todo um processo complexo e que tem que estar funcionando, tem que estar up and running, porque é São Paulo e tem carro pra caramba, tem um monte de gente querendo estacionar, e se o cara não estaciona. Meio louco, Cara, o barato é louco. E, enfim, uma coisa, que mais que eu posso te perguntar? Fazer aquelas perguntinhas bobas que eu fiz pro, pro Marcos, né? Pro Chad. Mano, lá dos estudos, né, da universidade, assim, hoje, quando você olha para trás e olha para a UFSC, de quem que você lembra, assim, de qual professor te marcou, assim, né, no rolê? eu acho que eu sou uma pessoa do copo meio vazio, assim, então acho que é mais fácil lembrar do lado negativo. Eu acho que tem muita coisa que ficou marcado, sei lá, em algum lugar do meu cérebro, uma lembrança muito, muito mais negativa, assim. É mesmo? Eu acho que sim, eu acho que a Federal, não sei como é que tá agora, Não, mas sim.
eu lembro de coisas muito negativas. Tipo, quando eu ia pro restaurante universitário, eu odiava que tinha uma divisão entre as pessoas que eram africanas ou os negros, e eu via que o pessoal que era branco ficava do outro lado. E aí eu olhava aquilo e falava assim, não, isso é absurdo. É, claro, eu lembro dessas coisas nitidamente, mas eu sempre lembro de coisas positivas. Por exemplo, as aulas do Olinto eram possíveis, super difíceis, mas eu gosto do Olinto, como pessoa, por exemplo, que era um professor de... Qual era Formais e linguagens formais e formais e compiladores. compiladores? Não, eu acho que tinha. Eu sou muito crítico com as coisas e quando eu trabalho com produto há muito tempo, eu vejo muitas coisas com olhar de produto. Se tu pensar que uma disciplina, tu tem os usuários que são os alunos e o objetivo deles é aprender aquele negócio. Então tem uma disciplina que durante, sei lá, 6 anos, 10 anos, 80% dos alunos falham no objetivo que é aprender, que tu mede através de notas e se reprova ou não, tem alguma coisa que está fundamentalmente errada com esse produto. Uhum. E a gente via que na graduação, tipo, o aluno ele é meio que um escravo da metodologia que o professor decide, como o professor decide cobrar, como o professor decide fazer o que ele quer fazer. Esse é o tipo de coisa que eu não se tu tá usando o Spotify, se tu tá usando o Zoom, e o Zoom não funciona para ti, tipo, putz, eu queria fazer uma call com 3 pessoas, eu só posso fazer com 2, você vai parar de usar o Zoom. Uhum. Na faculdade é uma coisa que exatamente tu não pode parar de usar aquilo. Uhum. Principalmente, enfim, por diversos fatores socioeconômicos, tu não pode parar de usar aquele produto. E esse tipo de coisa me deixa profundamente irritado, assim, que a faculdade não tem esse olhar e, tipo, sempre a culpa é do aluno. Mas eu tenho boas lembranças, assim, tipo, eu acho que eu lembro muito do Melga, de programação orientada a objetos, mas era mais do tipo, ele me ensinou a estudar, ele me ensinou, eu não lembro como é que ele... Aprender a aprender, né? Construtivismo, não lembro como é que era. Ah, do Seymour Mas era Papert. Do tipo um Seymour negócio Papert. que o professor não tá ali pra te ensinar do zero. Tu tem que, tipo, tu vai aprender e ele vai te guiar. Daí, tipo, isso é uma coisa Eu também aprendi isso com que ele. eu aprendi, assim, mais com ele do que do que os negócios da matéria e de, tipo, smells do código e tudo mais. Eu lembro que assim, eu gostei muito do Melga, já logo de cara. Mas depois a gente brigou. Eu não entendi muito porquê, mas são as loucuras da vida. E a gente acabou brigando e meio que disjuntou. Eu até tinha iniciado a trabalhar num projeto que era uma ASIC, Associação Catarinense de Inclusão do Cego. Eu dei umas aulas lá por conta que, se eu não me engano, foi o Melga que me indicou para trabalhar lá. Foi meio punk no começo, porque os caras queriam que eu trabalhasse 8 horas e aí como é que eu fazia, né? Eu tinha que ficar até de noite. Eu ficava até meia-noite, aí meia-noite eu pegava o bus, voltava e ia pra aula. E então aquilo não ajudou muito, assim, né? Eu não consegui um laboratório. E na época, eu lembro também do Friedrich, eu acho. Cheguei a perguntar, assim, pra ele, professor, como é que faz pra fazer iniciação científica na universidade? Não sei se ele não me entendeu ou se ele foi de má fé mesmo. Na época ele disse assim, não tem iniciação científica aqui. Aí eu peguei, virei as costas, assim, falei, pô, mas na Unicamp tinha iniciação científica, não é possível, né? Se lá tinha, que é uma universidade federal pública, tem que ter iniciação científica. Que tinha, é óbvio que tinha. Aí passou o tempo, eu encontrei o Mariani. Então por isso que eu sempre pergunto pro pessoal, né? O Mariani, assim, com todos os defeitos, ou seja lá o que for, ele foi a pessoa que me ajudou. Ele foi o cara que estendeu a mão mesmo, foi lá e falou, ó, tem uma bolsa aqui pra você, vem aqui trabalhar no laboratório, e foi super legal. Lá eu conheci o Neis e o Caio, conheci uma galera lá, o Bernardo também, dessa época, da CETIC, e, pô, imagina, muita coisa boa saiu disso aí. Mas eu e você, a gente viu, né, bombas explodirem, inclusive juntos, né, não precisa nem de entrar nesse pormenor. Agora, uma pergunta também é, depois de ouvir tudo isso que você falou da universidade, é preciso fazer ciência da computação? É preciso fazer sistemas de informação para trabalhar com informática, João?
Tipo, principalmente, sistema de informação eu acho que eu não posso falar muito porque eu não sei como é que é o dia a dia e o que tu sai. Eu acho que, por exemplo, hoje a gente está contratando na LoadSmart. Eu quero alguém que tenha mais experiência com programação do que ela ter um curso básico de sei lá, tipo, se a pessoa sabe programar e ela tem programado por um ano em qualquer lugar e, tipo, consiga fazer um teste básico que tem lá na empresa, pra mim já tá bom o suficiente. Eu não sei, tipo, pra pessoa. Eu acho que uma graduação em sistemas, alguma coisa assim, pode te dar a base pra, tipo, tu saber resolver problemas diferentes sem... tu sabe, tipo, o que tu deve começar a procurar no Google. Por exemplo, esses dias foi muito pouco dia, que foi ontem, eu tava tentando resolver um problema e daí eu lembrei de modelagem e simulação daquela modelagem de Monte Carlo. Daí tipo, putz, na real é bem isso aí que eu quero. E tem várias coisas que a gente aprendeu que, enfim, eu uso o significado do negócio pra começar a procurar e conseguir me comunicar com as pessoas. Então, tipo, pra trabalhar com produtos digitais, com software, eu acho que uma graduação não é necessário. Principalmente ciência da computação. Ciência da computação, tu vai se formar um cientista. Se tu quiser, tipo, tentar criar novas, tipo, empurrar a barreira da inovação, criar sistemas operacionais mais arrojados ou linguagem de programação mais arrojados, ou então resolver problemas que são complexos demais, beleza. Ciência da computação pode ser o curso que tu tá procurando. Se tu quer inovar com uma coisa, tipo, eu quero, sei lá, ajudar as pessoas, sei lá, aprender mais fácil a programar, porque, tipo, por exemplo, pessoas cegas aprender a programar. Eu quero fazer alguma coisa que tenha um parte de áudio melhor para elas poderem inicialmente programar um pouco melhor. Tu só precisa programar e talvez um curso inicial possa ser, sei lá, esses cursos que são de uma duração menor pode te dar o que tu precisa para pegar um trabalho que tu vai, sei lá, fazer uma coisa meio chata no início, mas a maioria dos trabalhos são assim, e daí tu vai pegar a manha para fazer coisas mais complexas e fazer uma coisa legal. Mas a resposta curta, eu acho que, tipo, a faculdade em si, ela é super valorizada hoje no mercado de trabalho. E talvez eu acho que até tá sendo menos valorizado, assim. Eu não sei como é que, tipo, na parte de programação da LoadSmart, como é que é o processo lá para contratação. Eu vejo que, tipo, as experiências da pessoa contam bem mais nesse sentido do que a experiência acadêmica dela. Isso é verdade. Eu, assim, quando fiz a graduação, eu demorei 8 anos para me formar, só que desses 8 anos que eu demorei para me formar, teve uns 2 ou 3 que foi uns rolos lá, tipo, de mudar de cidade, pedir transferência para fazer em outra universidade, a universidade não conseguia, enfim, foi um monte de rolo. Mas, independente disso, eu aprendi uma coisa muito legal, acho que foi até conversando com o Neis um dia, ele me disse, cara, não é ruim ficar dentro da universidade. A universidade oferece muita infraestrutura para você. É importante você sair? É importante você sair, principalmente que tem um conjunto de pessoas entrando e a ideia da universidade é ela ser... Bom, não sei se é a ideia da universidade pública no Brasil, mas a ideia da universidade é dela produzir esse profissional altamente capacitado para trabalhar na indústria, seja de software, de hardware ou seja lá o que for, engenharia. Então, assim... Se a universidade não consegue fazer isso e ela retém o estudante lá dentro, eles têm um problema. Porque aí você não tem um pipeline que funciona, né? Para a universidade sempre tinha essa preocupação. Agora, para os estudantes do Bosque, não, né? Eu sou o estilo estudante do Bosque, que estava ali de boa, na lagoa, mas que também queria se formar, tinha um sonho, principalmente porque vem de família pobre, porque tinha toda aquela história de entrar por ações afirmativas. Então, todo aquele processo, para mim, era fundamental que eu saísse com o título.
Porque Sim. sem o título talvez ficasse muito difícil. Mas chegou realmente a ter um momento que eu olhava e falava assim, pô, mas eu já sei tanta coisa. Qualquer empresa me contrataria com o conhecimento que eu já tenho hoje, né? Mesmo que seja para júnior ou para pleno, hoje em dia eu trabalho, né, como sênior e eu não me considero sênior. Eu não me considero sênior. Eu acho que ainda eu tenho muita coisa para aprender. Por isso que até vim fazer o mestrado aqui e tal. Claro, tem a história de ir, tá com a namorada, morar em outro país também. Tem várias coisas que influenciaram. Mas eu acho que o estudo, principalmente para quem vem de origem muito humilde, ele faz bastante diferença. Agora, se você já desde pequeno, tipo que nem minha filha, que, pô, eu não dou um computador na mão dela, mas as coisas que eu converso com ela, as informações que eu passo para ela, o tipo de escola onde ela estuda, faz muita diferença. Se ela tiver que pegar um computador, ela vai entender muito bem como é que ele funciona. Uma criança que desde pequenininha está fazendo crochê, está pensando em tecido, está desenhando, tem coisas lúdicas, entende matemática, consegue ler um texto, né? Ainda que ela não lê muito bem, e consegue contar o significado daquele texto. Eu lembro que de 17 anos eu não conseguia ler um texto e entender. Eu acho que isso era muito problemático. Mas eu fico ainda dividido, né, entre a importância de se ter a formação, porque às vezes eu até tento formar pessoas, eu acredito muito nisso, que uma empresa deveria formar as pessoas também. Oferecer que nem no passado, a Bosch, o cara ia trabalhar na Bosch, ficava anos lá trabalhando, e depois ele fazia um curso, aprendia uma coisa, ia crescendo. Hoje em dia já não se faz mais isso. É, se faz, vai. É exagero dizer que não É se diferente. faz, né? Não, eu acho que tem vários aspectos que eu concordo. Acho que é mais específico a minha resposta para um mercado de desenvolvimento, uma graduação em computação e sistemas. Eu acho que, Uhum. tipo, é um pouco diferente se tu for ver, tipo, quem tem um sonho de ser um advogado, ou É. quem tem um sonho de ser um médico, ou qualquer outra coisa, assim. É, acho que, talvez por eu não conhecer muito de, sei lá, de direito ou medicina, ou qualquer outra coisa que tem de, sei lá, de serviço social, eu acho que essas outras profissões dependem de uma coisa que seja mais formal e de um conhecimento que a universidade vai poder te passar. Uhum. Já programação é uma coisa que eu não vejo tanto isso na faculdade, mas com certeza, é, 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 enfim, se a gente pudesse, né, trazer um pouco mais de um ensino de base, tipo um ensino fundamental, um ensino básico, Médio. mais parrudo, eu acho que as faculdades de computação e de sistemas seriam muito diferentes. Porque, tipo, a gente tem uma carga muito pesada de cálculo e coisa arada para, tipo, compensar o que a gente não vê. Enfim, daí tem aquela quebra ridícula de, tipo, sei lá, funções de primeiro grau, funções de segundo grau, que é, tipo, o básico do ensino. E, tipo, na faculdade tu tem que saber, sei lá, diferencial no primeiro semestre. Esse degrau, tipo, que é ridículo que exista, né? E, tipo, não... Deveria ser feito alguma coisa para equalizar essa curva de nível que existe entre essas duas coisas. Enfim, isso é uma coisa que vai demorar, sei lá, 20, 30 anos para acontecer. E, francamente, eu acho que o Brasil agora não está muito focado em fazer isso acontecer. Mas eu acho que a graduação, mesmo como cientista da computação ou como sistemas, teria um foco muito diferente do que tem hoje, assim. Caso esse fosse a abordagem que a gente quisesse tomar. Nossa. Normalmente eu deixo também aberto para a pessoa falar e tal, dar uma ideia, né? Na primeira conversa com o Marcos, foi assim que eu fechei com ele. E aí eu ia propor isso para você, se quiser mandar uma mensagem, falar alguma coisa, mandar um beijo para a namorada, ou contar uma história, fica à vontade. Free é seu tempo. Bom, é uma responsabilidade, porque é um tempo que eu vou gastar da vida de algumas pessoas que vão olhar esse vídeo, nem que seja a minha namorada. Ah, mas eu acho que, tipo, pelo alcance que ele pode ter, eu acho que real, o início de uma carreira em desenvolvimento de software, ele não é glamouroso,
ele não você não vai sentir que você está trabalhando na SpaceX ou no Spotify ou alguma coisa assim. O início da carreira, na verdade, acho que em poucos lugares é glamouroso, mas no início de uma carreira de software não é também igualmente. Tu não tem uma experiência muito boa. Mas eu acho que é uma coisa que vale a pena, assim. Hoje as pessoas têm que se dedicar bastante a aprender sozinhos. Eu acho que ainda é uma coisa que tu tem que, tipo, dar um jeito de achar o jeito que tu sabe aprender bem, seja vendo vídeo, ou lendo livro, ou fazendo, sei lá, quebrando um software pra tu descobrir que não era assim que tu deveria programar no primeiro lugar. Mas, tipo, se dedicar pra entender como é que tu aprende bem, pra tentar encontrar pessoas e recursos que vão te fazer aprender melhor daquele jeito que tu sabe aprender. Porque, no final, é uma coisa que tu consegue mudar a vida de muitas pessoas. E quase qualquer produto de software consegue fazer isso. Mesmo que, tipo, tu vai trabalhar por exemplo, eu passei muito tempo com produtos de saúde pública. Era bastante, enfim, o dinheiro não era lá essas coisas, mas era bastante recompensador saber que, sei lá, a fila de transplante de córnea e esclera era baixíssima em Santa Catarina. Ou que, enfim, agora, por exemplo, agora com esse negócio de Covid, mercado de supply chain, de tipo pegar bens e entregar de um lugar para o outro, a gente conseguiu ajudar empresas a conseguir mover, sei lá, água, medicamentos, comida. E isso é uma coisa que, tipo, pouquíssimas outras profissões conseguem fazer. Beleza, tipo, se tu pode, talvez, por exemplo, se tu for um assistente social, tu pode tocar a vida de uma família e resolver o problema de uma pessoa, e isso só já é incrível. Mas trabalhando com software, tu consegue fazer isso numa escala que, tipo, tu consegue melhorar bem pouquinho. Enfim, tu consegue melhorar um pouquinho a vida de muitas pessoas. Então, eu acho que a pressão para desistir é bastante forte, ainda mais no início. E depois que tu sobe um degrau e tu consegue programar várias coisas, tem vários colegas que, tipo, programam, fazem projetos por fora e tal, e alguém quer fazer um projetinho para fazer um sistema, faz não sei o quê, e sempre tem um arrombado que faz por R$2.000. Daí joga o preço lá embaixo. E, porra, tipo, depois que tu passa tu pode valorizar o teu trabalho. Acho que tem bastante fontes aí pra tu conseguir precificar alguma coisa. E, enfim, assim, tipo, não desista, é foda, mas vale a pena. Eu acho que minha mensagem de paz e amor é isso aí. Da hora, mano, que massa. Ai, cara, o que eu tenho pra falar pra você é muito obrigado, mano. Tá sendo muito massa. Fazer isso, pra mim, tipo, tá sendo muito gratificante. Poder ouvir amigos, conversar com gente, principalmente agora, né, em época de pandemia. Aí essa história de começar a entrevistar as pessoas tá me fazendo super bem. E aí eu tô me divertindo e inclusive essa semana eu comecei a me questionar. Eu queria entrevistar pessoas que são tipo, um desenvolvedor que seja cego, uma mulher que trabalha com desenvolvimento e uma das coisas eu já consegui, uma menina que é desenvolvedora no Serasa. Ela é front-end no Serasa e ela vai vir colar, contar um pouco da história dela e dos pontos seria também falar, pô, e a presença da mulher no desenvolvimento de software, como que foi para ela. Então, assim, eu tô bem animado também para essa entrevista. E tem várias outras, tem o Fristan também, tipo, o cara é da Guiné-Bissau, tem um outro desenvolvedor, o Ailton também. Eu tô conversando com a galera e pra mim, assim, tá sendo super gratificante. E se um dia você quiser colar com alguém, pra você fazer a entrevista dessa pessoa, pode ser até com o Doug, eu fico aqui só assistindo. Prometo. Massa. É legal. Acho que uma das coisas que eu gostei de ver foi... parece que faz 150 anos que a gente não fala com a galera, mas é legal ver, tipo, como cada um se encaminhou na vida e tal, de, tipo, a galera agora, tipo, antes a gente, sei lá, gastava R$1,50 pra almoçar, e só, tipo, tava fudido da vida em todo lado, e, tipo, como a galera conseguiu se resolver, assim, é uma coisa bem, bem interessante. Eu acho que é um projeto legal só pra conhecer, tipo, mais brasileiros diferentes, assim. Depois a gente pode conversar offline. Tem
tech lead da Loads, que também tem um canal que ele tá fazendo conteúdo para programadores do Brasil. E eu acho que ele tem um caso bem legal, porque tipo, ele saiu do Brasil, do Nordeste, trabalha com programação numa startup tipo, muito maneira, com coisas muito modernas, e hoje ele tá morando em Nova York, sabe? Então, tipo, são várias coisas que ele teve que conquistar na vida pra chegar lá. Eu acho que, enfim. Ele é uma pessoa bacana pra gente trazer também. Da hora. Eu vou parar o vídeo aqui, porque deu já 55 minutos e 17.68 gigas. Caramba, eu tô usando o QuickTime, velho. É pancada. Parece que a cada segundo é tipo 100 mega, mano. Mas a qualidade fica alta, depois eu descubro um jeito de fazer isso melhor. Por enquanto o esquema é fazer. Pode crer. Valeu, mano. Eu vou Abração. só parar aqui.